E começamos, estou aqui, Marcos Gasparini, e eu venho hoje aqui para falar sobre família, né? Andei um pouco ausente, estou voltando agora com força total, ligando todas as turbinas, porque teve o nascimento de um pequeno aqui em casa. E eu acabei botando 100% da minha energia e da minha atenção nesse momento. E aí a gente fechou um pouquinho mais de um mês agora do nascimento dele, e eu falei assim, bom, tá na hora da gente ligar a máquina, né, e começar a distribuir nosso conteúdo de novo. E aí, estou aqui para trazer para vocês o assunto de hoje é família, como edificar, restaurar ou reconstruir a família. Ah, Marcos, mas que base tu tem para falar isso? Além do fato de eu ter uma família, né, obviamente construída e estruturada, eu também tenho no meu histórico divórcio. E a minha história, para quem já conhece, já me acompanha há um tempo, ela é bem conturbada, assim, só foram várias coisas que aconteceram nos últimos anos e vem acontecendo numa intensidade muito grande, né? E como que funciona? O que que a gente precisa, né, para edificar a nossa casa, a nossa família? E eu separei alguns pontos aqui para trazer hoje, e eu até tive uma conversa com a Aline antes de a gente começar a falar sobre isso, e basicamente, grande parte do público da Virada Network é um público já cristão. Então eu vou trazer já dentro dessa linguagem para nós. Eu sei que alguns termos que eu vou usar aqui já são termos conhecidos, né? E eu vou tentar dar gancho para quem não é dessa linha, digamos assim, né? Para quem não é cristão ou não tem esse conhecimento para poder ir vinculando as coisas. E qual seria o primeiro ponto, e que é o ponto para mim crucial para a gente poder construir, edificar uma família de verdade, né? O primeiro ponto que eu tenho para trazer é uma só carne. É bem comum entre os cristãos essa frase, uma só carne, mas como que eu poderia trazer uma linguagem mais ampla, né? Uma só carne significa unidade. Vamos lá, quantas vezes a gente, desde que começou a entender sobre relacionamento, busca uma metade, né? E por que que as pessoas buscam uma metade? Para se tornar completo, para ser um só. Qual é o problema do buscar uma metade para se tornar completo? É que, na verdade, a gente passa a entender que a gente não é completo. E isso é errado. Nós somos, sim, seres completos, né? E cada um tem que estar completo, ajustado, tem que estar bem consigo para poder edificar um relacionamento, para poder se tornar uma só carne. E aqui começam alguns pontos interessantes. O estar em unidade com o parceiro é necessário para toda e qualquer coisa que a gente for fazer, tá? Por que que é importante? Imagina assim, o relacionamento, ele é como se fosse um... Vou trazer uma analogia nova aqui, vamos experimentar, vamos ver o que vai rolar. O relacionamento é como se ele fosse uma bagagem, tá? Só que eu tenho que carregar essa bagagem junto com o meu cônjuge. Se a gente não está em unidade, a cada passo que eu dou para algo que eu quero, eu marido, a minha esposa vai dar o passo para o lado que ela quer, esposa. E aquela bagagem não sairá do lugar. Aquilo não vai sair dali. Ou pior, fica uma briga, um cabo de guerra, aonde a gente não vai junto para lugar nenhum. Então, por que que é necessário estar em unidade? Só é possível construir um relacionamento saudável, um relacionamento que vai edificar de verdade, vai ser um relacionamento forte, um relacionamento que vai criar filhos fortes, um relacionamento onde você vai conseguir prosperar em todas as áreas da sua vida, se você tiver unidade, se você for uma só carne. O que que precisa para isso, Marcos? Precisa do primeiro ponto, que é sair da tua parentela. O que que seria isso, né? Sair da tua casa, sai da casa de pai e mãe para se tornar uma só carne. Isso é um mandamento, isso está dentro do processo de ser uma só carne. Quando a gente vê na palavra, a palavra diz para sair, né? O homem deixa o seu pai e a sua mãe e se torna uma só carne com a sua esposa. Então isso é muito importante ter como base para a estrutura do teu relacionamento. O que que acontece?
Qual é o problema mais comum? O homem ou a mulher não corta o cordão umbilical da sua família, sua primeira família, e por causa disso, ela tem uma válvula de escape, onde ela considera o fim do relacionamento dela, tipo, é só ela voltar para casa. Mas o segundo ponto é, tudo que for tomado de decisão acaba pelo cordão umbilical, consultando se é válido ou não é, se faz sentido ou se não faz. Então, muitas vezes as pessoas de fora, seu pai, sua mãe, acabam opinando sobre que direção você vai tomar dentro do seu relacionamento. Ou você acaba passando para o seu pai, para os seus pais, defeitos do seu cônjuge. Ou daqui um pouco, em um momento de conflito entre seu cônjuge e seus pais, você acaba fazendo o quê? Tomando partido dos pais. Porque eles foram quem te criaram, né? Você tem aquele desejo de honrar seu pai e sua mãe, e você acaba tomando partido deles. Quando você não toma a atitude de saio da casa dos meus pais e foco 100% na construção do meu lar, você vai tomar partidos errados. Ah, Marcos, mas a minha esposa ela tá errada. Em uma discussão com a minha mãe, a minha esposa tá errada. Tá tudo bem. Só que o errado é você não apoiar sua esposa. Não tem problema você não chegar, você conversar com ela depois. Mas no momento do atrito, não interessa o que está acontecendo. O que você tem que fazer como homem é proteger a sua esposa. E a mesma coisa tem que acontecer do lado da mulher. A mulher ela não pode deixar, por exemplo, a mãe ou o pai dela acabar entrando em conflito e separando ela do marido. Então, estar em uma só carne, digamos assim, o pré-requisito para estar em uma só carne, para estar em unidade, é você entender que precisa primeiro estar focado no núcleo familiar, que é você, sua esposa e seus filhos. O resto, vocês resolvem depois. Eu nunca vi, ou pelo menos aqui, para mim, é uma coisa muito tranquila. Quando vem alguma opinião externa, ela tem que ter muito menos valor do que a nossa formação interna. Então, assim, minha mãe me falou alguma coisa, meu pai me falou alguma coisa. Eu vou pegar aquilo que ele falou e aquilo não entra dentro da minha casa se eu não entender que aquilo faz sentido ou não faz. Então, já bate em mim, eu resolvo ali, aquilo não. Nenhum deles tem carta branca para chegar na minha esposa e dizer como ela deve agir, o que ela deve fazer ou qualquer coisa do tipo. Ou qualquer embate que tenha já está configurado aqui em casa. A minha unidade é com a minha esposa. Então ninguém se levante contra essa unidade. Como o Wander falou ali, ó, a mulher mais importante na minha vida é minha esposa. E é muito difícil para as pessoas ter essa maturidade. O que acontece? Elas abrem uma brecha gigante para destruir poderosamente o relacionamento deles. Você deixa uma porta escancarada para tomar ataque por aquela porta e destruir o teu relacionamento. Fala assim, não, mas é que eu tenho a minha mãe, eu sei o quanto ela sofreu e tudo mais, honre isso. Só que respeite o espaço dela. O espaço dela está fora do teu relacionamento. Não traga seus pais para dentro do seu relacionamento. E esse é o primeiro pré-requisito que eu quero trazer para vocês. O segundo ponto, e assim, vai ser maturidade mesmo de relacionamento para a gente ter essa conversa, tá? Provavelmente eu vou falar algumas coisas que vocês não gostam e tá tudo bem. A gente conversa mais sobre isso depois, a gente consegue fazer isso tudo depois. Ó, tem homens que não querem cortar o cordão umbilical. Existem muitos homens que não querem cortar o cordão umbilical. Eles querem trazer a mãe. E o que eu já ouvi de relato de homens que ficam embaixo da saia da mãe durante o casamento e qualquer arranca-rabo que tem corre para a mãe, não é brincadeira. Então, assim, mães que recebem autonomia e autoridade para dar pitaco dentro do teu casamento, dentro do teu relacionamento, dentro do que você vai fazer de organização da sua casa, ficam o tempo todo disso daí. Tipo, a minha mãe tem carta branca, a minha mãe vai dizer o que eu vou vestir, minha mãe vai dizer como que eu vou me comportar, minha mãe vai me dizer e vai apontar os erros da minha esposa, porque eu quero uma mulher perfeita que nem a minha mãe. Corta esse cordão umbilical, moço. Você não vai casar com a sua mãe, você vai casar com uma mulher e essa mulher vai passar por um processo de edificação, de maturação que você também tem que passar. E isso é junto, em unidade, que vocês vão passar por isso.
Então, assim, os pais não podem ter acesso livre para dar pitaco ou mudar qualquer coisa ou confrontar qualquer coisa de dentro da tua casa. Fecha essa porta. Isso é muito importante. Segundo ponto que eu quero trazer, energia. Como assim energia? Existe uma sinergia para acontecer a uma só carne. Para você estar em unidade com o seu parceiro, vocês não podem estar os dois com a mesma energia. Cada um é complementar. Cada um tem o seu papel. Para você conseguir edificar o seu lar da maneira correta, o homem tem que estar com a energia masculina dele da maneira correta. A mulher com a energia feminina dela da maneira correta. Como assim? Se a mulher é muito masculina, é aquela coisa assim de vai lá, briga, bate, arranca qualquer coisa que está no meio do caminho, arranca a pedra, racha o asfalto, faz aquelas doideiras tudo. Que espaço o homem tem para fazer isso? Ah, Marcos, mas meu homem ele não tem essa energia. Bom, então vocês têm que começar a transitar isso. Você começa a buscar energia feminina para dar espaço e ele tem que começar a buscar energia masculina para tomar à frente o lugar que é dele. A mulher é guerreira, a mulher é isso, a mulher é aquilo, tá tudo bem, mas ela não nasceu para ser guerreira. Se a mulher nascesse para ser guerreira, ia ser do suor do rosto dela que ia vir o sustento. A palavra não foi para ela, a palavra foi para o Adão. Então, assim, não é do suor da mulher que é para vir o sustento. Não é a proteção, a provisão, não deve vir dela. Pode vir, Marcos? Pode, mas não deve vir dela. Isso é muito importante. O que acontece hoje? Eu olho lá e vejo aquelas mulheres guerreiras e elas falam tudo que elas construíram e mulheres que edificaram a sua casa sozinha, né? A Aline está aí já mostrando para nós. É aquela empreendedora e ela vai lá e bota força e arranca e não quer saber e bota à frente e faz o escarcéu que tem que fazer. Que legal. Só que essa não é a posição dela. A mulher ela tem que ter a sutileza dela. Ela foi feita. E assim, eu falo sem medo de errar, com uma sabedoria infinitamente maior que a do homem. Por quê? Porque é para ela gastar muito menos energia física. Quem aguenta porrada? Quem mais aguenta a dor? A mulher. A mulher é quem mais aguenta a dor. Mas ela foi feita sensível para quê? Fisicamente, né? Ela foi feita mais sensível fisicamente porque a dor que é para ela se sustentar não é a dor de luta. Essa luta é do homem. A mulher, ela tem uma carga que ela aguenta mais emocionalmente. Ela aguenta mais a dor do parto. A mulher, ela tá com gripe, ninguém sabe se ela não fala. É capaz de nem o nariz entupir. O homem tá com gripe, ele tá prestes a morrer. É um negócio assim incrível. Você bota um homem ou uma mulher com gripe e você vai já ver a diferença, né? Não existe aquela do sexo frágil. Não, a mulher ela tem que escolher ser delicada. Ela tem que escolher ser sensível. Ela tem que escolher assumir aquele seu lugarzinho, aquele seu papel. E aonde que está a maior força da mulher? Está no falar, no pensar, na estratégia. Como o homem está à frente, ele é o tanque de guerra dela, ela escolhe qual batalha pode ou não pode lutar. E ela sussurra isso no ouvido dele. Quem olha para a história vai ver as quantidades de reis que tinham as suas rainhas lado a lado. Os dois sentavam no trono. No momento que era para falar com o povo, era o rei que falava. O rei que dava ordem, o rei que fazia, o rei que acontecia, tá. Terminava aquilo dali, o rei ia para o quarto dele com a esposa dele. Era o momento dela chegar no ouvido dele e falar: concordo com isso, não concordo com isso, acho que tu tem que pensar nisso, pensa naquilo outro, tá. Na frente, tete a tete. É uma mulher que ela não envergonha o seu homem. E isso é muito importante. Quando eu pego uma mulher muito forte, masculina, que é guerreira, que toma frente, o que ela faz? Quando o homem tenta fazer alguma coisa, ela massacra aquele homem. E ela destrói o lar dela fazendo isso. E fora que, né,
Eu tô falando da mulher, mas tem o homem que ele simplesmente nem vai botar à frente porque tá confortável demais. Olhar para a esposa e ver a esposa se lascar, resolver todos os problemas, sustentar a casa, enquanto ele fica ali com o pé para cima, só respirando. Ele não precisa gastar energia, o cérebro dele está ali no modo stand-by. Ele não se envolve com nenhuma treta, porque a mulher dele resolve tudo mesmo e ele não tem nenhuma força para botar contra a mulher dele. Então ele já nem tenta. Ele não vê nenhum espaço para ele ser homem, para ele botar a energia dele, então ele já nem trabalha isso daí. E ele fala assim: não, é a esposa que eu tenho, é quem eu merecia ter, e é isso aí mesmo. Eu vou ficar por aqui, deixa que ela faz as coisas, e ela diz o que eu tenho que fazer e eu só faço. Porque ele nunca vai chegar na fase madura, aonde ele toma decisões, aonde ele aceita desafios, aonde ele vai lá e bota a frente e fala, vamos atacar tal coisa. E ele vai lá e toma a frente, veste a armadura e vai para cima, enquanto ela cuida de toda a retaguarda. Ele nunca vai fazer isso porque ele não cresceu. Quando criança, ele não tomava a frente de nada e só ficava no vem papai, vem mamãe, resolve aqui, resolve ali, o que eu faço? Quando chegou na adolescência, ele talvez tenha tentado desenvolver isso, mas pode não ter espaço para ter tido esse desenvolvimento. E ele atraiu exatamente a mulher que mantém isso também. E o que acontece? Esse casamento vai chegar até a exaustão da mulher. O homem, quando ele entra naquele stand-by, ele dificilmente, e aqui existem dois pontos, tá? Quando que o homem vai roer a corda? Quando a mulher massacra ele demais e ele não se sente homem e vai buscar ser homem fora do casamento. Então ele pode ou rolar uma traição, ou ele abandona tudo e vai atrás de um outro relacionamento onde ele tem um pouco mais de liberdade para se sentir homem, né? Ou até mesmo ficar sozinho. Outro ponto que o homem vai roer a corda, ele vai ficar ali, quietinho, como se ele estivesse morto. E aí ele vai ser acometido provavelmente por uma depressão ou alguma coisa do tipo, porque o cérebro dele não está produzindo nada. Então ele fica naquele nível ali, e daquele nível ali ele não sai. Pode ser que por uma necessidade de querer evoluir na vida, ele roa a corda e sai do relacionamento. O que acontece com a mulher? A mulher que assume a frente de ser a guerreira um dia cai no campo de batalha. Ela vai dizer que ela não aguenta mais, porque se é ela para tudo, ela não precisa de um marido e ela vai embora. Ou essa mulher entra numa depressão profunda também, porque não consegue dar conta mais de lutar todo esse tempo. Porque ela está lutando batalhas físicas que ela não precisava estar lutando. Ela está fazendo coisas que ela não foi projetada para fazer. E aí famílias matriarcais carregam isso. Quem aqui já viu uma mãe que é chefe de família? Tipo, eu tive um privilégio, digamos assim, da minha mãe ser uma mulher extremamente, assim, com energia masculina extremamente alta. Mas o meu pai é um trator. Então, assim, basicamente eram dois homens dentro de casa. A minha mãe tinha a palavra final. Mas filho nenhum tinha uma palavra maior do que a palavra do meu pai. Então, meu pai continuava sendo trator. Ah, tinha que trabalhar como pedreiro porque estava faltando dinheiro em casa. Meu pai, além do trabalho, pegava o trabalho de pedreiro e resolvia a parada. Então, assim, a provisão sempre foi direcionada para ele. A minha mãe articulava as coisas, mas para nós era muito claro. A palavra final era sempre dela. Então, assim, foi um mix dentro da minha casa, aonde eu sei que a maior energia, a energia mais forte, quem dominava a casa e direcionava tudo que tinha que acontecer dentro e fora de casa era minha mãe. Muito claro. Qual era o erro? Era claro demais para nós que éramos filhos. Então, aonde que a gente fazia as doideiras de dominar toda a situação e dominar a casa? Dominando a mãe. Às vezes meu pai nem sabia o que ia acontecer, porque eu já tinha articulado tudo na minha adolescência com a minha mãe, convencido ela, e eu não precisava perguntar nada pro meu pai. Então abriu uma brecha de desrespeito. Tipo, eu não preciso da autoridade do meu pai, porque eu já dominei quem precisava aqui. Eu já consegui vencer, travei a batalha com a minha mãe. E às vezes meu pai queria dar uma carteiraça assim de não vai. Eu falava assim, a mãe já liberou. Eu já fui antes, moço, já falei direto com o topo. Já foi. Então aí gera um outro problema. Isso não pode acontecer dentro da família. Relacionamento marido e esposa é marido e esposa. Os filhos não podem acompanhar. Deu treta, é marido e esposa com a treta. Eles têm que resolver. Os filhos não podem ver. Isso não é coisa que se divide com a criança.
Ó, Lúcia, ó, você descreveu minha história toda, mas eu e meu esposo conseguimos enxergar isso antes do fim, conseguimos resolver cada um tomar o seu lugar. Isso é demais, isso é demais. Livro, olha aí que top! Cara, demais, demais. Esse livro com certeza vai ajudar muitas pessoas. Quando a gente toma a nossa energia, assume o nosso lugar e dá espaço para o outro assumir, pode ter certeza, isso é terrivelmente difícil, tá? Fazer isso que a Lucy falou é terrivelmente difícil. É algo extremamente desafiador. Você assumir o seu papel, porque gera uma lacuna. Eu vou falar isso aqui. Se vira, mano. Vai assumir isso aí, a posição é tua. E vai ter que ter sabedoria para fazer essa construção, né? O último ponto que eu quero trazer na parte de edificar um lar é a mente. Transformar-vos pela renovação da vossa mente. Vocês precisam disso para poder acessar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, assim, o casal está em unidade, tá? Eles já estão com energia ajustada. O que eles têm que fazer? Um tem acesso a algo que muda a mente da pessoa. O que eu vou fazer agora? E aí tem um monte de gente que segue vários mentores aqui e o seu cônjuge não segue. Então, para você, é esse momento, tá? O que vai acontecer? Vai chegar um ponto que você vai falar assim, eu tô querendo avançar e ele não quer. Eu tô querendo fazer e ele não vai. Eu tô fazendo isso e ele tá dizendo que é besteira. Tenha paciência. Porque lá no início, quando eu entrei nessa renovação de mente, a frase que eu mais ouvia era: o primeiro que acordar, salva a casa. E depois eu vi assim: não, você tem que trazer resultado para converter a pessoa, porque o resultado arrasta. Tá, beleza, o resultado arrasta. Tá, achei forte, mas beleza, vou ter que dar resultado. Não, mas peraí, olha só. Eu tô tentando fazer aqui, meu cônjuge não tá deixando. Que se lasque, faz até dar certo. Aí, o que era o que se lasque? Era o casamento das pessoas que se lascava. Era isso que acontecia. E aí eu tava vendo um monte de gente falando assim, eu não aguento mais, eu vou me separar desse troço, porque eu quero evoluir e não deixa. Essa mulher me deixa travado, esse homem me deixa travado. Eu já vi, não é o que eu quero. Aí o que acontece? A pessoa quer voar, quer ir embora. Por quê? Não aguenta mais ser pequeno do tamanho que está sendo, quer crescer, mas esqueceu que há pouco tempo atrás, quando não tinha nenhuma luz de bênção nessa mente, estava igual. Então, assim, aquilo que te chama para a evolução não é a mesma coisa que vai chamar teu cônjuge. E se você bota força para fazer isso tudo sozinho, o que vai acontecer? Seu cônjuge não vai entender. O primeiro ponto é, vamos lá, minha mulher, ela tá vendo um cara falando umas doideiras, ela tá acreditando no cara, eu tô dizendo pra ela que ela tá louca, ela acredita no cara. Pronto, tá feito os ciúmes. Tá feito quebra-pau. Muda a frequência, mas que nem o Wander falou, mas o que tem que fazer? Você tem que ter sabedoria para trazer a outra pessoa. A gente teve aqui, eu não vou saber dizer quem, mas eu lembro que no meio do ano a gente estava fazendo algumas aulas falando sobre frequência e teve uma pessoa que ela falou assim, para acordar a minha família, eu sentei no caixão e fiquei batendo até que eles me respondessem. A pessoa ficou 2 anos sem arrancar do lugar, mas 2 anos falando uma linguagem diferente, agindo de uma maneira diferente dentro de casa, respeitando o que ela ouvia, respeitando a opinião e tentando diversas formas diferentes de trazer um pouco de luz para a mente de quem estava em casa. Ela acordou o marido e os 2 filhos. Mas ela teve que ter paciência e persistência. Eu fiz uma dinâmica uma vez, e até fiz essa dinâmica junto com a Aline, né? A gente estava falando, como é que funciona quando você vai arrancar, você quer sair do lugar? Imagina que para manter a unidade com o seu cônjuge, você tem um fio amarrado com ele. Amarra no pulso, assim. Imagina um fio de nylon, aquele fio bonzinho, sabe? De pesca, de linha de pesca, amarrado no seu pulso e no pulso do seu cônjuge. Se você correr e ele não estiver correndo, o que acontece? Vai machucar os dois. E aí começa um fazer força para um lado para o outro, machuca os dois. Cada força que um faz contrária, machuca os dois. O que você tem que fazer? Você não pode tensionar essa linha.
Se você está indo rápido demais, essa linha está tensionada, está doendo demais, o teu casamento está em sofrimento, você está acelerando acima da capacidade. Respeita o momento. E lembra sempre que o que tirou você de um lugar não é a mesma coisa que vai tirar seu cônjuge do lugar. Vocês podem estar em unidade, mas cada um olha para um pedaço. Cada um olha para um lugar quando vocês estão chegando. Vocês definiram um plano de unidade, a gente quer chegar naquele lugar. Daqui a um pouco tu recebe uma luz e vê que aquele lugar é pequeno. E você quer chegar num outro lugar, um lugar maior, você entende que aquilo é maior para você. E aí você tá nessa energia toda e você fala pro seu cônjuge não enxerga. Ele fala assim, só dá naquele teto que a gente já colocou. E aí você quer fazer coisas diferentes e ele tá olhando e você indo para outro lugar. E aí vocês perderam a visão positiva de futuro. Enquanto ele não entender que existe aquele lugar, enquanto ele não conseguir enxergar aquilo, enquanto ele não se vê do teu lado vivendo aquelas coisas, não vai dar. E daqui um pouco o que vai te mover para isso é dinheiro. Mas para o teu cônjuge o dinheiro não interessa. O que interessa para ele é estilo de vida. E se você não vender o estilo de vida correto para ele, ele não compra o projeto, ele não fica em unidade de futuro com você, e ele rói a corda ou vai ficar forçando o contrário, até para ver quem é o mais forte. Quando você entra nesse nível e começa essa briga, esse empate, vai chegar o ponto em que os dois estão com a energia masculina lá em cima. Você está tentando convencer o seu cônjuge de que ele não está com a visão correta e está tentando impor isso. E o seu cônjuge está tentando impor que você está louco, está louca, né? E vem justamente essa mesma pressão para cima de você. Ó a Aline ali, ó. Meu casamento acabou por causa disso. Tem que ter visão de unidade, visão de futuro unida, unificada. Só assim vocês vão conseguir em uma só carne chegar no lugar. Aquele que tem a clareza na mente, primeiro, ele é quem mais tem o poder de entender a escuridão da ignorância do outro. Então tenha paciência para iluminar. Precisa disso. E só assim você vai conseguir edificar o seu casamento, né? Eu vou falar um pouco também sobre restauração de casamento. Como é que funciona a restauração? Marcos, eu extrapolei. Eu pisei com os dois pés no pescoço do meu marido e saí arrastando ele porque eu queria mostrar para ele que meu lado era melhor. E agora meu marido parece que morreu e a minha casa parece que ruiu e eu não sei mais o que eu faço. Parece que eu perdi o espaço. Acho que eu vou me separar, mas eu não queria isso. O que eu vou fazer? Ou o marido tá lá, olha, meu marido na verdade ele nasceu morto. Ele sempre ficou ali morto. Eu tive que lutar toda a minha vida e ele não sobe a energia dele de jeito nenhum. O que eu vou fazer? Perdi meu relacionamento, eu não aguento mais. Não aguento mais lutar. A primeira coisa para ter uma restauração no relacionamento, e aí tendo separação ou não tendo separação, né? A primeira coisa que você vai precisar no seu relacionamento é paciência. Existem assim, quando a gente entra numa linha de sucessão de erros, a gente planta coisa errada na época errada. Só que a lei da semeadura, ela não perdoa. Tudo aquilo que a gente planta, a gente colhe. E o que a gente não planta, a gente colhe pelo menos a ausência, né? Mas tudo aquilo que a gente plantou, a gente vai colher para o bem ou para o mal. Então, a lei da semeadura, esse princípio, você não pode esquecer dele. Por que eu tenho que ter paciência, Marcos? Porque toda semente ruim que eu plantei de fruto ruim, eu preciso colher o fruto ruim. E eu preciso aguentar o amargo daquele fruto até que eu possa, no meio do processo, estar plantando frutos bons para poder colher frutos bons. E esse é o processo mais difícil. Porque, afinal de contas, o que é mais fácil, né? Tu ter um terreno limpo e construir uma casa, ou tu mudar toda uma estrutura de uma casa que já está construída. O mais fácil é tu ter o terreno limpo e sair construindo. Esse é o mais simples. Exige menos paciência. O gasto, às vezes, é menor. Então, você tem um gasto de energia menor.
Então, se você começa o seu relacionamento correto, é muito mais fácil. E eu falo isso com experiência, porque, né, como eu falei lá no início, eu sou um cara que eu me divorciei. Então, eu tive um casamento durante 8 anos e meu casamento explodiu. Eu nunca consegui alcançar unidade no meu casamento, até porque eu nem conhecia esse princípio. Eu fui conhecer esse princípio de unidade depois que eu conheci a Fábio, que é a minha esposa. E aí, quando eu conheci a Fábio também vinha de um divórcio. Olha que interessante. Nós dois já sabíamos sucessões de erros que levavam ao fracasso total de um relacionamento. E aí, nossa primeira conversa foi: vamos fazer? Vamos. Então tá, a gente já sabe tudo que faz que dá errado no relacionamento. Vamos fazer um acordo da gente só não repetir e fazer até dar certo? Vamos. E pronto. A gente já entendeu no início que já havia vários problemas que iam aparecer, várias coisinha de relacionamento básica que a gente ia enfrentar, mas que a gente já sabia que não dá para ficar brigando por causa dessas coisas. E a Fábio, com muito mais paciência do que eu, direciona a sabedoria e edifica o nosso lar. Porque se dependesse da minha paciência, provavelmente eu não ia conseguir. Eu tenho energia masculina bem alta e paciência não é meu forte. Eu tento desenvolver, oro bastante por isso, mas não é meu forte, não adianta. Então, o que a gente faz? Eu sei que ela segura muita barra aqui, mas ela sabe que ela não precisa se preocupar em lutar nada lá fora. Nada entra dentro do meu relacionamento por força. Não chega. A gente blindou muito bem, nós subiu muito bem nossos muros, fechamos todas as portas que a gente tinha para fechar. Então nada entra pela força no nosso relacionamento. Não tem ataque que passe por mim. Mas isso exige que ela tenha paciência e sabedoria também para lidar comigo quando eu tô com energia disfuncional. O que acontece? A gente não é perfeito. E isso é muito importante, cara. A gente não é perfeito. Um relacionamento a gente vai errar, e é por isso que o relacionamento a dois, por isso que numa unidade de um casamento, precisa ter amor. Amar as pessoas quando elas são boas pra gente, não fazem nada de errado, é muito fácil. A gente tem que amar a pessoa quando ela tá disfuncional. A gente tem que amar a pessoa quando tá difícil. E aí, assim, imagina, eu gosto de falar muito sobre período, né, da gestação, que é um período completamente doido para todo mundo. Eu falo que a mulher ela tem a disfunção do hormônio, e todo mundo fala só disso. Mas e o homem que está do lado? Que ele não sabe ser pai, ele não sabe ser marido, ele está vendo a mulher completamente transformada e transtornada e ele não sabe o que fazer. E o homem que tem energia masculina que quer resolver as coisas e vê a mulher nesse estado, vê as coisas todas acontecendo e não consegue resolver nada. Faz o quê? Então é muito importante, né? É muito importante você ter essa paciência, ter esse perdão. Perdão. Você precisa de perdão. Essa parte de amar a pessoa quando ela menos merece, exige perdão. Vão ter coisas que seu cônjuge vai fazer que vão te decepcionar. E tá tudo bem, ele vai fazer isso porque ele não é perfeito. O meu modelo de perfeição, eu não sei o de vocês, mas vou falar por mim, meu modelo de perfeição é Cristo. Então, para mim, assim, Cristo, Deus, Pai, é o modelo de perfeição que eu tenho. Ninguém atinge esse modelo de perfeição, então tá tudo bem. A gente só tem que ficar tentando, né? Quanto mais próximo a gente estiver, melhor, mais alinhado a gente tá. Mas eu não posso ficar imaginando que a minha esposa vai ser perfeita o tempo todo. Precisa ter essa clareza para que você entenda que o perdão existe para ser praticado. E principalmente com a pessoa que deita e acorda e escolheu viver todos os dias da vida dela do teu lado. Mansidão, paciência são coisas que são treináveis dentro do teu relacionamento. E a gente não para de treinar nunca. Eu estou treinando todos os dias. Agora, então, que a gente está com mais um filho pequeno aqui em casa, tem que treinar no nível hard, porque o que eu tinha de capacidade de paciência não suporta nosso novo momento. Eu preciso desenvolver uma nova capacidade para jogar mais paciência dentro agora. Então eu vou precisar buscar mais a palavra, buscar mais sabedoria, buscar mais entendimento, buscar mais clareza, porque a paciência que eu tinha não dá conta do resultado que eu tenho que gerar hoje.
Eu tenho uma filha de 3 anos, extremamente enérgica. A gente tá com um bebê de 1 mês e 2 dias. Que precisa da gente para qualquer coisa. E aí eu tenho ela aqui a mil, uma esposa no puerpério, e eu endoidecido que a minha paciência não é suficiente para dar conta disso aqui. Então imagina. Mas eu tenho que fazer o quê? Treinar. Treina, 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 treina. E a minha esposa tem que ter o quê? Paciência. Paciência para poder esperar esse meu processo de evolução. E aí, quando ela não tiver essa paciência, eu tenho que ter o quê? Entendimento. Eu tenho que saber que ela não vai ser perfeita o tempo todo. Vai ter momento que ela vai querer chutar do pau da barraca e endoidecer e tá tudo bem. Ela tá lá tendo toda aquela regulação de hormonal, ela tá passando por todo esse processo hormonal. Ela tá amamentando a criança o tempo todo e ela tem o tempo todo outra criança correndo em volta e tentando pegar a atenção que tá no outro. Então, fora o marido, né? Que consome uma energia tenebrosa, né? Tava falando com ela esses dias, ela falou assim, o filho que mais dá trabalho é o filho da sogra. Esse é sempre o que mais dá trabalho, né? Então, assim, é necessário a gente ter essa paciência, essa mansidão e esse entendimento, essa compreensão com o outro. A gente precisa. O Vander falou ali, ó. Jesus ordenou perdoar 70 vezes 7 por dia. E quando a gente entende a linha expectativa, tá tudo certo. Várias vezes quando eu decepciono a Fábio, e isso acontece, ela fala pra mim assim, tá tudo bem, fui eu que botei a expectativa errada. Ela esperava que eu entregasse algo pra ela que eu ainda não tenho capacidade de entregar, ou que naquele momento eu não tinha capacidade de entregar. E ela fala, tá tudo bem, eu só botei a expectativa incorreta. E aí vem o que pra mim? Ela não tá dizendo que eu sou incapaz, mas ela entendeu que ela esperava uma coisa de mim que eu não entreguei. Isso pra mim é feedback. O que a gente faz com feedback? A gente anota. Se doeu, anota. Aí eu vou lá e falo assim, preciso levantar nesse ponto aqui porque eu não excedi a expectativa da minha esposa. E para que eu seja unidade com ela e para que eu entregue para ela o melhor dessa terra, para que eu seja à frente dos melhores projetos da terra junto com ela, eu preciso evoluir nesse ponto, porque a expectativa dela está errada. Ela não pode esperar mais de mim do que eu possa entregar. Significa que eu não estou na caminho de evolução que eu deveria estar. Mas para mim chegar nesse pensamento, eu precisei o quê? De uma renovação na minha mente. Eu precisei passar por isso. Poderia deixar minha vítima falar assim, tá sempre me cobrando, não sei o quê, papapá, essa mulher não tá contente com nada, e tá. Não. Ela trouxe pra ela o problema, ela falou, não, fui eu que esperei demais. Aí eu trago pra mim o problema de novo. Não, peraí, se ela esperou demais, por que eu não entreguei? Como assim ela pode esperar mais de mim? É que eu não dei conta? Como assim eu não dou conta? Peraí, eu tenho que resolver essa parada. E aí eu vou pra cima pra evoluir no ponto que não resolveu, que eu não dei conta. Não posso ficar nessa sensação de que eu não dou conta do que a minha esposa espera. Isso é muito importante, né? Tem como restaurar o casamento se eu tiver perdão, amor, mansidão, paciência? Tem como? Tem como. Você vai comer cada fruto amargo da plantio errado que você fez. Até que a pessoa se convença de que tu ficou para aguentar o tiro, mas que tu plantou coisa muito melhor e que tu tá propondo uma vida muito melhor. Daí a pessoa fala assim, cara, aguentou tanto, ele aguentou tanto do meu lado agora, que não faz sentido mais a gente manter essa frequência. Não faz sentido mais a gente ficar brigando por essas coisas, porque eu tô brigando sozinho. Quem aguenta brigar sozinho o tempo todo? Não temos. Ninguém aguenta. Vai chegar um momento que algo dentro de mim vai falar assim, eu tô atacando alguém que não me revida. Eu tô brigando com alguém que não briga de volta. Eu tô fazendo as doideiras aqui e eu tô fazendo sozinho. Eu não tô respeitando essa mulher, eu não tô respeitando esse homem. E aqui eu vou entregar para vocês uma chave que para mim é muito importante e que edificou muito o meu relacionamento quando eu acessei essa chave, que foi o seu cônjuge. Ele poderia estar em qualquer lugar dessa terra com qualquer pessoa, mas ele escolhe todos os dias estar com você.
Ninguém é obrigado a ficar com ninguém. Quando você tem clareza disso, a tua mente está clara olhando para isso, você entende que o que eu estou fazendo da minha vida e do meu relacionamento? Eu estou fazendo essa escolha ser uma escolha fácil, uma escolha boa, uma escolha simples? Ou não? Todos os dias eu levanto para dificultar a escolha do meu cônjuge de voltar para casa. Porque se é isso que eu estou escolhendo muito mal. Eu entrei num projeto para destruir esse projeto ao invés de edificar esse projeto. Quando eu entro nessa clareza e entendo que ninguém é obrigado a ficar com ninguém, acabou. Eu não tenho por que seguir nessa luta contra a pessoa ou dificultando a vida, na nossa vida, no caso, né? Ou dificultando a tomada de decisão dessa pessoa, para ela tomar a decisão simples de ficar comigo. Quando eu entendo esse ponto, o meu relacionamento muda. Quando eu for abrir a boca para entrar no embate, eu vou falar isso para quê? Vai contribuir no meu relacionamento como? De que maneira o meu casamento, o meu lar, a minha casa vai ser uma casa melhor? Não tem como ela ser uma casa melhor se eu entrar nesse embate. Então nem vou botar energia aqui. Eu vou passar aqui, eu vou levantar minha mansidão, vou levantar um perdão aqui e deu. Porque se eu entrar nisso daqui, eu vou fazer mais mal pro meu relacionamento. Eu vou abalar ainda mais a minha casa. Eu não posso fazer isso. E eu quero trazer para vocês algo que pouco falo e que muito é criticado também. E como eu falei, né, lá no início, eu vou falar coisas que muitas vezes vocês não vão concordar e tá tudo bem. Sobre a reconstrução, né? Eu falei sobre a restauração do relacionamento, mas a reconstrução você acabou, destruiu, acabou com tudo. Não tem mais acesso a reconstruir teu casamento, não deu mais tempo. A renovação da tua mente demorou. Você não conseguiu acessar a restauração do teu casamento. E aí você precisa reconstruir uma nova vida. E aqui existem várias palavras que são contra você casar novamente. E como eu falei lá no início, eu casei novamente. A Fábio casou novamente. Né? A gente está no nosso segundo casamento. E não tem um pedaço na palavra que permita que isso aconteça sem que eu tome algumas consequências, né? Então a gente vai ver lá na palavra, a gente vai ver Jesus mesmo falando, né? Para quem é cristão já ouviu isso várias vezes, que o homem e a mulher eles não devem se divorciar. O divórcio veio lá, Moisés falando assim, essa gente é muito doideira, mano. Separa aí então, né? Isso foi a palavra de Moisés. Mas Jesus diz para nós que a gente não pode fazer esse tipo de coisa, né? E aí, o que acontece? O homem que se separa da mulher e casa de novo, comete adultério. Tá? Então, o primeiro ponto que eu quero trazer para vocês é reconheça isso. Tá na palavra. A palavra é a verdade, é o caminho. Foi Jesus que falou. Não foi o Marcos que inventou, não foi nenhum apóstolo, não foi nada. Foi Jesus. Ele mesmo falou. O homem casado está em adultério. E eu quero trazer uma chave para vocês que é assim. O que acontece, né? Moisés concedeu a carta de divórcio por causa da dureza do coração do homem. Exatamente. E aí, quando Jesus fala dessa parte, ele fala assim, cara, a mulher não pode se separar e casar de novo porque ela vai ser adúltera. E o homem que casar com esta mulher estará cometendo adultério também. Qual é o primeiro ponto? Ele está falando aqui de um casamento com Deus. Esse é o primeiro ponto. Tá? No meu casamento anterior, não era cristão quando casei. Não casei em igreja, casei só no cartório. Não era cristão, não tinha um relacionamento nenhum com Deus, nem eu, nem ela. E nenhum de nós trazia Deus para dentro do relacionamento, trazia Cristo para dentro do relacionamento. Então não é este tipo de relacionamento. Porém, minha esposa atual, a Fábio, ela casou, né? Ela já pertencia a uma igreja, ela já era cristã e ela já estava nesse processo. Então, assim, já existia um casamento perante Deus. Com o divórcio dela e a separação dela, eu casei com ela. Ela comete adultério, eu de tabela cometo adultério também. E aí, como que a gente resolve essa parada?
voltando atrás. E aí, isso foi algo que ficou me incomodando quando eu entrei para a palavra. Quando eu entrei em contato, quando eu fui, né, reconhecer Cristo como meu único e suficiente Salvador. Isso ficou me incomodando. E eu fiquei, cara, como? Por quê? Porque eu olho para a minha vida e eu não tenho como dizer que a minha família não é abençoada por Deus. Então, assim, existe um favor de Deus sobre a minha casa. E a multiplicação dessa casa é prova viva disso. A gente viveu a nossa primeira filha meses depois de que a gente se juntou. E a gente honrou, foi lá, casou, a gente fez todas as coisas que deveria ter feito até que eu lesse a Bíblia, até que eu aceitasse Jesus, até que a gente começasse a congregar. Ela teve toda essa sabedoria para me direcionar, deixar eu conhecer, criar intimidade com Cristo. E a minha casa foi abençoada poderosamente. A gente tem uma unidade muito gostosa, a gente tem uma filha maravilhosa, agora a gente tem um filho maravilhoso. E essa multiplicação eu vejo desde pequeno. Eu vejo minha filha no meu colo enquanto eu estava ouvindo louvor, ela levantava a mãozinha dela. E ela nunca tinha ido numa igreja. A gente não congregava, mas ela fazia. Então, na hora de nanar ela, eu botava um louvor e eu botava ela em mim e ficava dançando com ela até ela dormir. Eu não tenho como dizer que a construção da minha família não tinha o favor de Deus. Só que eu ficava o tempo todo questionando, Deus, não tem nada aqui que me justifique eu ter essa bênção do Senhor. Então me dá um direcionamento, eu preciso saber. E aí eu entrei, fiz um curso, e aí naquele curso dentro da igreja lá eu vi algumas coisas e tal. E aí o curso pedia pra gente orar, pedindo perdão e tudo pra Deus. Eu falei, beleza, né? Então tá. Entendi e reconheci, sou um adúltero. Me tornei um adúltero pela prática, hein? Tá tudo bem. Beleza. Tô com rótulo. O que eu faço agora, pai? E aí veio a segunda parte. Pede perdão, reconhece teu pecado, tá. Beleza. Pedi perdão em oração e tal, reconheci meu pecado. Tá tudo bem. Mas e agora, pai? E aí depois de muito me questionar, um dia eu tava lendo a Bíblia e me veio o momento em que as pessoas levam a adúltera para apedrejar ela, pedindo a permissão para Cristo. E aí Cristo vai lá e escreve na terra lá. Quem não tem pecado, atira a primeira pedra aí. Vai lá, gurizada. Começa. A galera vai embora e ela pergunta para Jesus, e aí? E aí ele olha para ela e fala assim, se quem estava aqui para te condenar não te condenou, só vai e não peca mais. Putz, aquilo explodiu minha cabeça. Eu falei assim, pronto, agora eu tenho paz no meu coração. O que eu precisava? Reconhecer que o que eu estava fazendo inicialmente era errado. Mas não tem voltar atrás, porque a bênção de Deus já está sobre a minha casa. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir e não pecar de novo. Como que eu faço para não pecar de novo? Eu não jogo contra o meu relacionamento mais. Porque se eu jogar contra o meu relacionamento atual, eu vou estar pecando. Se eu ficar pensando na minha cabeça sobre divórcio, eu estou pecando. Se eu ficar pensando em me separar e casar de novo, eu estou pecando. Então, o vai não peque mais tenha entendimento de que você cometeu coisas que Jesus rotulou como adultério. Agora, como um adúltero, reconhecido do teu pecado, vai e não peca mais, cara. Pronto, acabou. Eu tenho minha casa formada, é rotulada, tá tudo certo. Eu vivo com Deus dentro da minha casa todos os dias. Eu convido ele para entrar, falo para ele que a casa é dele, que tá fortificada, que tá edificada, que é para ele vir e fazer o que ele quiser fazer. A gente acorda de manhã aqui e fala, Espírito Santo, vem e ó, eu nem quero saber o que eu tenho vontade, só vem, coloca a tua vontade na minha casa. Porque eu sei que cada filho que tu me der vai ser para me treinar, para ser aquela flecha poderosa na tua aljava para te lançar onde tu quiser e que voe muito mais longe do que eu. E o meu trabalho é voar longe, porque eu quero que meus filhos voem muito mais longe. Então aqui eu quero trazer para quem tem aquele problema que eu tinha, que é o cadê? O que eu preciso? Para mim foi testificado assim, dentro do meu coração eu estou em paz. Porque por mais que eu tenha cometido uma prática que foi rotulada por Jesus como adultério,
Ele me disse, tá ali, tá pronto, tá reconhecido, tá declarado teu pecado, tu já pediu perdão, só vai e não peca mais. Eu não sou perfeito, eu vou cometer erros. Ele espera que eu cometa erros, porque perfeito é ele. E o perdão, ele já tinha me dado antes mesmo, porque a bênção dele sobre a minha casa já era sinônimo de que ele sabia onde eu ia chegar. Só que ele sabe, ele tá fora do tempo. Ele já tem todas as coisas preparadas aqui para casa e eu já sei disso. Então, a parte de reconstruir a sua vida, se você hoje não tem mais condição de restaurar o que você tinha, se as portas estão fechadas e você já sabe que não vão abrir, se a vida que você tinha não tem como ser reconstruída, se você já orou por isso tantas as vezes que você pôde, se você já mudou a sua mente, se você já correu atrás, se você já fez tudo o que você podia fazer com a mente que você tinha e com a mente que você tem, para restaurar aquilo que foi perdido, esteja pronta para reconstruir. Mas vá e não peque mais. Vá e não cometa os mesmos erros que você cometeu lá atrás. Porque se você começar a reconstruir esse mesmo caminho, você está indo contra a primeira coisa que foi dita para você lá. E aí você só está querendo abraçar aquele rótulo mais uma vez. Então, era isso. Eu quero trazer um bônus para vocês que ficaram até aqui, né? Que é o Wander falou ali sobre provérbios, né? E sobre a mulher que edifica a sua casa e tal. O manual para mim da mulher top de provérbios é em Provérbios 31, onde fala da mulher virtuosa, né? Aqui eu vou trazer duas coisas para vocês. Primeiro que aquela mulher é boa demais. E o que acontece é que muitas vezes as mulheres tentam buscar aquele perfil de mulher para se tornar aquele perfil de mulher, mas não nota que tem uma coisa diferente ali. Aquela mulher, ela governa a sua casa, que nem o Wander bem colocou aqui. Aquela mulher, ela cuida dos seus filhos, ela compra e vende terrenos, ela constrói cintos e vende no mercado. Diz para mim, que mulher que consegue fazer isso sozinha? Se você está só na sua casa tentando ser tão produtiva quanto a mulher de Provérbios 31, a mulher virtuosa, você está provavelmente cometendo falta com seu marido, com a sua casa e com seus filhos. Você está focado em tentar multiplicar provisões, mas você não tem tempo para isso. Você está focada em tentar educar os seus filhos, mas não consegue edificar a tua casa. O que acontece? Essa mulher tinha servas, ela tinha ajudadoras, ela tinha gente, ela tinha olheiro provavelmente para cuidar que terreno que estava valendo mais, para ela tomar a decisão das posses lá de comprar ou vender. Ela tinha gente para ajudar na organização da casa dela. Ela sabia como que ela queria a educação dos filhos. E em algum momento ela precisava de ajuda para lidar com esses filhos. Ela dá ordem às empregadas. Você acha que é essa mulher virtuosa, poderosa, que coordena tudo, era ela que estava na barraquinha do cinto lá? Fala sério, né? Ela tinha um vendedor de cinto. Alguém que falava assim, olha esse cinto aqui, esse cinto é da Virtuosa, marca top, cinto feito à mão, de qualidade. Então precisa ter essa noção. Você precisa entender que a mulher virtuosa, ela tinha servas, ela tinha funcionárias, ela delegava muita coisa. Era ela que cuidava do marido, ela era que tomava a frente da educação dos filhos, era ela que era a governanta do seu lar, ela que sabia como cada coisa deveria acontecer. Era ela que tomava e batia o martelo na compra de terreno, na venda dos terrenos. Era o nome dela que estava lá na frente, ou o nome do marido dela, da família dela, que estava lá na frente na hora da venda dos cintos. Então a primeira coisa que eu quero trazer para você é: não se cobre tanto se você ainda não tem tanta ajuda. E comece a olhar para isso. Se você quer ter o poder que a mulher virtuosa tinha, precisa disso. Mas tem mais um detalhe.
a mulher virtuosa de Provérbios 31, ela também tinha um marido que se assentava nos portões da cidade, era respeitado frente aos caras que eram os mais tops da cidade, que era lá onde eles ficavam. Então, os caras que mais tinham sabedoria eram lá onde eles ficavam. E este marido se assentava com este cara. Então, o nível desse marido, que marido que era? Esse marido, eu gosto de acreditar que é o marido de Efésios 5. O homem que é a cabeça do seu lar, que ama a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja. Ele é o homem que dá a sua vida pela sua mulher. Ele é o homem que traz provisão e proteção para sua casa. Ele é o homem que respeita essa esposa da melhor forma possível. Então, assim como os homens, assim como as mulheres têm a mulher virtuosa para se espelhar, os homens têm o homem de Efésios 5 para se espelhar também. E só vai ter uma mulher virtuosa o homem que for o homem de Efésios. O homem que for a cabeça do seu lar, o sacerdote. O homem que der a sua vida à sua esposa. O homem que conseguir mostrar para sua esposa que ela pode ficar tranquila, que enquanto ele está fora, ele está lutando pelos dois, ele está cuidando dos dois, ele está cuidando de todas as coisas. O homem só consegue chegar nesse nível se ele não tiver a preocupação de ter que ficar todo o tempo olhando para trás, todo o tempo sabendo como é que está a casa dele. Ele tem que ter a paz de que existe uma mulher que edifica o lar. Uma mulher que está lá tomando posse de conta de todas as coisas. Porque quando ele voltar cansado da guerra, ele tem onde descansar. Ele tem aquele lar seguro para ele poder descansar. Então, esse é o complemento. Para que eu tenha um, eu preciso do outro. O homem de Efésios, ele encaixa em unidade com a mulher virtuosa. E esse é o bônus que eu quero trazer para vocês. Eu sei o quanto é difícil e desafiador construir um lar em paz. Eu sei o quanto é desafiador construir unidade. Mas com os pontos que eu trouxe aqui, os cuidados que a gente tem que ter, com muita paciência e persistência, sem aquele negócio de romantismo, de amor e aquela doideira todas, amor é decisão. Amor, ele vem direto da fonte. Só dá o amor, e aí em Efésios 5 fala sobre isso. O homem, ele tem que amar a esposa como ele ama a sua carne. Olha só o detalhe. Ele tem que amar a sua esposa como ele ama a sua carne. Porque quem vai fazer mal para o seu braço? Quem vai fazer mal para a sua perna? Então, do mesmo jeito que Cristo ama a igreja. E aí bate também com o que Cristo fala, né? Tipo, ame as pessoas como a si mesmo. Então eu preciso pegar o quê? Reconhecer um amor em mim, por mim, e a partir dele construir tudo. Eu, Marcos, comecei a me amar a partir do momento que eu entendi e reconheci o amor de Deus sobre minha vida. Eu precisei olhar para minha vida com outros olhos, reconhecer o cuidado do Pai em cada detalhe do que estava acontecendo na minha vida. Enquanto eu estava tendo crise de ansiedade, crise de depressão, eu fui buscar outras coisas para me apoiar e eu comecei a ver Deus cuidando de cada passo que eu estava dando e eu me senti muito amado. Naquele momento eu falei assim, tem alguém cuidando de mim o tempo todo porque eu sou muito amado. E nesse ponto, se eu sou muito amado, por que eu não me amo? O que eu estou fazendo contra mim? E eu comecei a soltar cada coisa que ia contra mim. Cada coisa que era um sinônimo de autodestruição, qualquer coisa que eu fazia que ia contra o amor da minha carne, o amor de mim como pessoa fisicamente. Depois disso, eu encontrei a Fábio. E aí foi como se Deus tivesse feito assim, ó, beleza, tu fez esse teminha aqui, agora tu tá te amando. Agora eu vou te dar a opção de você escolher amar outra pessoa. E aí eu comecei a amar a Fábio. E no processo, a Fábio estava vindo de um divórcio, ela estava destruída, ela, no meio dessa destruição toda, ela escolheu depressão ou se ama. E ela escolheu se amar.
Naquele momento que ela virou essa chave, ela conectou comigo. Então, enquanto acontecia isso comigo de um lado, acontecia com ela do outro. É as deucidências que nem a gente fala, né? Então, assim, quando a gente se conectou, cara, foi natural pra mim. Primeira vez que a minha mente pensou em ter um relacionamento com ela, eu vi um casamento, eu vi filhos, foi no primeiro toque, pensamento, eu consegui ver tudo isso. Eu falei assim, cara, dá pra ter um casamento incrível com essa mulher. Só que este homem que tá hoje aqui consegue ter isso. Olhando para a renovação da mente que eu tava tendo. Ó, Maurício, você acredita que se tivesse conhecido Deus antes de divorciar, não teria feito? Na verdade, Deus fez um trabalho comigo mental antes da parte do divórcio, que foi quando eu comecei a ter esse processo de renovação da minha mente. Eu fiz terapia de casal antes tipo, desistir de tudo. Eu fiquei 2 anos tentando restaurar meu casamento, fazendo de tudo que eu conhecia, antes de, obviamente, ter contato com Deus. Quando eu comecei a ter relacionamento com a Fábio foi um pedaço de bênção na minha vida que veio trazendo Deus para dentro da nossa casa, né? O que que acontece? Eu tinha todo um relacionamento com Deus antes de eu entrar para dentro de uma igreja, por exemplo. E várias coisas foram acontecendo durante esse processo. Eu vim tendo renovações, vim aprendendo sobre bloqueios, vim aprendendo sobre traumas. Eu vim trabalhando várias coisas ao mesmo tempo em que eu vinha me aproximando de Deus. Era como se eu viesse me aproximando de quem eu nasci para ser, para poder reconhecer meu Criador. Então, assim, se eu tivesse passado por esse processo antes de me divorciar do meu primeiro casamento, eu estaria casado até agora, com certeza. Porque eu sabia que tinha muito problema em mim. Eu falo com isso abertamente, tá? Porque é uma coisa que a Fábio também fala. Se a gente tivesse o conhecimento que a gente tem hoje, a gente teria conseguido manter o primeiro casamento. Meu primeiro casamento, ele quebrou por falta de unidade, por falta de Deus, obviamente, né, em primeiro lugar, por falta de unidade e por falta de perdão. O casamento da Fábio foi por falta de unidade, por ataques, tipo, portas escancaradas de ataques de outras pessoas dentro do casamento dela diretamente. E falta de respeito um pelo outro, falta de amor mesmo um pelos outros. E aí tu vai pensar assim, não, mas tinha Deus, mas faltava tudo isso. Então, assim, Deus estava lá, tipo, na assinatura, mas não deixava ele entrar e ele agir dentro do casamento. Então, a gente consegue reconhecer aonde foram as falhas. Se a gente consegue reconhecer onde são as falhas, a gente sabe tudo que a gente poderia ter feito para poder dar uma nova chance. E essa é a parte principal para você decidir se tem como restaurar ou se não tem. Porque, assim, sinceramente, se eu consigo reconhecer tudo que estava errado, eu tenho grande chance de restaurar. Só que não é uma decisão só minha. Tem que ser uma decisão em unidade. Ou seja, a minha antiga esposa, ela precisava ter tomado essa decisão junto comigo. O antigo marido da Fábio precisava ter tomado essa decisão junto com ela. E aí os dois juntos, em unidade, iam conseguir evoluindo e melhorando cada vez mais para chegar dentro do que Deus promete para um relacionamento. Para todas as bênçãos que existem para dentro de um relacionamento. Então, sim, se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, com certeza eu estaria casado até agora. Desde que a minha antiga esposa tivesse tomado a decisão de tentar novamente, de viver essa experiência, de entender e aceitar e viver uma experiência com Deus através da minha vida, porque foi isso que aconteceu comigo. Foi através da vida da Fábio que eu tive essa conexão com Deus. A Fábio vem lá de 15 anos de convertida, trazendo Deus para dentro do nosso relacionamento, trazendo Jesus, trazendo louvor, trazendo um ambiente. Ela veio preparando a nossa casa para isso. E quando apareceu a oportunidade de eu conhecer a palavra, eu fiquei tão... Meu espírito gritou tanto por aquilo, que eu falei assim, cara, é um ambiente perfeito, eu tenho que fazer isso. E aí eu fui conhecer a palavra e a palavra me converteu. Não foi nenhum pastor, nem nada, nenhuma igreja, nem nada. Foi na leitura da palavra. Chegou um ponto que eu já estava com um relacionamento com Deus tão forte
só pela leitura da palavra. E quando a gente decidiu congregar em um lugar, a gente foi justamente pelo lugar que já tinha o DNA que a gente estava. Boa noite, Johnny. Ah, viu o Antônio saindo agora aí. Valeu, Antônio. Gente, era isso que eu tinha para trazer para vocês. Já foi o conteúdo bônus também. Eu passei um pouco do tempo, minha